Fala, bonitão! Tá começando agora o Magu Convida, uma série onde eu trago pessoas incríveis dos mais variados segmentos do mercado, pessoas que causam impacto. E para esse programa de hoje, eu trouxe um cara incrível. Esse cara é consultor de segurança, ele tem uma história incrível dentro do nosso mercado e eu tenho certeza que você vai gostar, será uma aula. Mas não esquece, antes, já deixa o seu like e não esquece de se inscrever aqui no canal. Senhoras e senhores, estamos aqui com Carlos Faria. Carlão, obrigado pela sua presença, meu irmão. Ô, Magu, eu que agradeço, cara, a oportunidade de estar aqui contigo, né? Esse bate-papo aqui fantástico sobre aquilo que eu amo fazer, né? Então fica fácil. Muito bom, muito bom. A galera tá olhando assim, falando, pô, o que que é esse negócio do próximo Magu? Pois é, eu acabei me acidentando esses dias aí, mas eu não poderia deixar de continuar essa temporada incrível aqui do Magu Convida, onde eu trago essas pessoas que são sensacionais. E lembrando, esse programa ele tem o apoio da PGB Security e é gravado aqui nesse estúdio incrível da For All. Então, se você quiser saber mais, já vamos deixar aqui no descritivo também para você acabar acompanhando. Não esquece de seguir eles também nas redes sociais, beleza? Carlão, apresente-se pra galera, conta um pouquinho da sua história, a gente já se conhece de algum tempo aí do mercado, mas é sempre bom trazer pra galera um pouco de quem é você, de onde você vem, como é que funciona a sua vida. Conta um pouquinho pra gente, antes da gente entrar na parte Tá bom. profissional. Legal. Bom, eu sempre começo dizendo, né, que como muitos dos colegas da área de segurança, eu venho da segurança pública, né? A segurança pública forneceu, né, muitos profissionais para a área privada. Então eu fiquei um pouco de tempo na PM, eu entrei muito novo, com 19 anos, né? Sempre trabalhei no choque, no canil, e ali eu tive contato, que também é natural, né, ter contato com a segurança privada, e aí me despertou interesse, né? Procurei fazer alguns cursos de supervisor de segurança, para começar a entender melhor esse mundo, e 5 anos depois eu saio da Polícia Militar, a qual eu sou muito grato, né? Fiz amigos, tenho um carinho muito especial pela PM, e ingresso na área privada, né? Como chefe de segurança, que era o termo que se usava antigamente, né? Chefe de segurança de uma universidade. Dessa universidade, eu tive uma oportunidade também de ir para o Albert Einstein, né, o Hospital Israelita Albert Einstein, aqui em São Paulo, bastante renomado, conhecido no país. E lá eu tive contato com a consultoria, né? Lá tinha bastante cursos que o hospital promovia, e num desses cursos eu conheci um consultor de recursos humanos e eu quis entender o que era consultoria. Esse cara virou meu amigo, ele me trouxe a primeira consultoria que eu fiz, né? Foi bem legal. Que da hora. Eu digo que a consultoria é meio que uma corrida de revezamento, né? Um vai passando o bastão para o outro, né? E dali para frente, isso foi nos anos 2000, né? É o que eu me ocupo, é o que eu faço desde então. Naturalmente, né? Eu fiz também graduação, pós-graduação, cursos de especialização. Hoje a nossa área é assim repleta de oportunidades de capacitação, né? Quando eu comecei, né, nessa época aí 90, 91, 92, tinha menos opções, mas eu procurei aproveitá-las. Tá? Então essa, assim, de uma maneira bem objetiva, né, foi a minha trajetória. Fiquei também como executivo de segurança, né, como gestor de segurança, o que dá também para a gente, né, um background, né, para poder falar de gestão. E essa foi minha trajetória. Hoje eu sou, né, hoje não, já desde 2000, como eu falei, eu tenho alguns chamam de escritório de consultoria, né? É uma empresa de consultoria, tem um time, tá? Formado por 9 pessoas, né, que me acompanham. E a gente está muito feliz fazendo isso. Então, assim, de maneira objetiva, esse é minha trajetória, né? A sua empresa de consultoria tá completando 23 anos, é isso? Isso, 23 E como é anos. que funcionava? Primeiro, para a galera entender o que é um processo de consultoria. E como que você, de fato, fala assim: "Cara, eu acho que isso aqui pode ser um negócio". Porque, por exemplo, a área da segurança, qual você mesmo pontuou agora, é uma área que tem várias coisas para fazer. A pessoa pode fazer diversas coisas. Inclusive o Jefferson Barbosa, que já sentou aqui com a gente na bancada, já comentou sobre isso, né? As trajetórias e vários universos dentro do universo, né? Micro-universos dentro do universo da segurança. Como é que você falou assim: "Cara, eu acho que a consultoria pode ser uma coisa bacana". E como você enxerga a consultoria no passado, de, sei lá, 20 anos atrás, para agora? Como é que você vê essa mudança de mercado? Se teve mudança, enfim. Ah, sim, né? 2 décadas promove mudanças assim significativas, né? Olha só, quando eu comecei, né, a gostar, a conhecer a consultoria de segurança, quem nós tínhamos no mercado era o brasiliano, né? O Antônio Celso Brasiliano era quem atuava como consultor, ele escreveu vários livros, ele criou cursos, então ele era a nossa referência, né? E como ainda hoje, né, ele está atuante ainda, é um cara extremamente competente. Então ele era a nossa referência. O mercado de consultoria ele era bastante restrito, né?
E normalmente os principais consultores eram pessoas que vinham das Forças Armadas, né, delegados de polícia, oficiais do Exército, oficiais da Polícia Militar, que tinham, né, naquele instante, uma autoridade para falar sobre segurança. Havia pouca gente que atuava em consultoria privada, né, pessoas que não eram egressos dessas áreas de segurança pública. Mas mesmo assim, eu achei que aquilo era interessante porque me cativou a possibilidade de trabalhar para múltiplos clientes, né? Cada hora a gente está num lugar, cada hora é um cliente de um segmento diferente, né? Eu já atendi usina de cana-de-açúcar, casa de espetáculo, Cara, condomínio, né, às centenas, projetos em planta com incorporadoras, clubes, enfim, a variedade, né, de segmentos de negócio, né, que a gente atendeu, templos religiosos, enfim, é uma gama muito grande. a consultoria de segurança, então, a gente pode entender que ela serve para qualquer segmento. Qualquer segmento, né? É claro que é importante que se estude esse segmento, né? Tem alguns consultores que se especializam em determinadas áreas. Eu, durante muito tempo, fui conhecido como um consultor da área hospitalar, porque como eu vinha do Einstein, né? Naturalmente, as pessoas me associavam ao setor hospitalar. Isso, meados do ano 2000, isso acabou se rompendo, porque veio a avalanche dos roubos a condomínios, arrastões, né? E Uhum. aí havia muita procura por parte dos condomínios, mas também a gente atende bastante empresas corporativas, como eu falei, e de vários segmentos. Então, o que me despertou o interesse foi essa possibilidade, né, de atuar em vários clientes simultaneamente. Eu sou um pouco, digamos assim, avesso, né, a muita rotina. A rotina, ela me incomoda, né? Então, quando você trabalha numa empresa, e eu não tenho nada contra isso, tem pessoas que trabalham durante 30 anos na mesma companhia, e eu acho isso espetacular. Eu também não consigo. Mas não é o meu perfil. Eu não consigo, né? É o desafio de pessoas novas, lugares novos e. Só para você ter uma ideia, o meu cliente mais antigo completa esse ano 20 anos. Há 20 anos eu atendo um cliente no Paraná. Tem um outro também na mesma cidade que está completando 10. Caramba. Né? São clientes longevos. Eu tenho um cliente aqui em São Paulo, um condomínio comercial na Faria Lima, há 12 anos que é meu cliente. Então tem essa característica. Isso não é muito normal, né? Nem é a proposta exatamente da consultoria. Esses contratos se tornaram contratos de assessoria e existe uma diferença aí. Tá? Bom, você me perguntou do que é, né, então, a consultoria. Eu entendo, e isso Não é também comprar papel, não não é é. comprar papel, né? Não é um vendedor de papel, né? Mas sim aquilo que a gente coloca no papel. Então, de uma maneira bem objetiva, a consultoria, seja ela de qualquer segmento que for, vamos falar da segurança, ela tem como objeto principal realizar diagnósticos, né? Alguns chamam de diagnóstico situacional. Hoje se usa muito um termo, né? A dor do cliente. Então, o cliente tem uma dor, tem um problema, ele sabe já os efeitos desse problema, mas ele não sabe exatamente a causa ou como corrigir isso. Então, o papel central de uma consultoria é fazer um bom diagnóstico. É olhar, examinar tudo e dizer assim: olha, este problema tem esta causa ou estas causas, e essas são as propostas, as recomendações de mudança disso, né, de transformação, né, de tudo isso. Então, a partir desse diagnóstico, aí isso pode se desdobrar em outros trabalhos, como, por exemplo, projetos técnicos, a própria assessoria, né? O que difere a assessoria da consultoria é que a assessoria ela é executiva, ou seja, o cliente não tem braço, né, para poder executar a implantação de um É o projeto. É operacional o da parada. operacional. Então, hoje, por exemplo, a gente tem bastante procura, né, de algumas organizações que falam: olha, eu não tenho como estruturar uma área de segurança aqui, gestores e tudo mais, e eu quero um parceiro que possa me apoiar nisso. Então aí é um contrato de assessoria. Esses contratos longos que eu citei é um caso É típico, né? quando, na verdade, então a assessoria é quando ela faz aquelas cartas convites para nós integradores, fala assim, ó, você tem que ir aqui, você tem que atender esses quesitos tal, e Isso, vai é isso. acompanhar o BID, né, em toda a sua execução, até a contratação do integrador, vai acompanhar posteriormente, né, a avaliação de desempenho. Hoje se fala muito em SLA, indicadores Aham. dos prestadores, então a gente acompanha esse desenvolvimento, né, Se está sendo ajuda. executado de acordo com o Está que sendo foi. executado de acordo com o que foi contratado, ajudamos a. É importante se frisar, né, que tanto o consultor, a assessoria, nós não somos inimigo de ninguém, né? O que a gente faz é apoiar exatamente essa cadeia, né, de fornecimento dos clientes a entregar o melhor resultado, a ter o melhor desempenho, né? Uma vez que o cliente elegeu um parceiro, eu vou fazer o possível para esse parceiro ter sucesso. É exatamente o contrário, né? Eu quero trabalhar junto com esse parceiro que ele escolheu para que ele tenha o melhor resultado. Então,
Essa é um papel da assessoria. A consultoria pode fazer várias outras coisas. Por exemplo, tem uma demanda alta de elaboração de manuais de operações, de normas e procedimentos, né? Hoje, felizmente, nossa área mudou bastante, está mais afeta ao desenvolvimento de processos, de procedimentos, né? Privilegia técnica, normas, então isso está bem bacana. No passado era tudo muito intuitivo, né? Vinha muito da experiência pessoal, né? Daquela bagagem, o que valeu, foi importante para formar essa base. Uhum. Mas hoje a gente sabe que os negócios dependem cada vez mais da precisão, né, dos seus processos. Não é verdade? Tem método para ser executado. Tem método, tem metas a se alcançar, né? Tem objetivos, tem uma métrica para dizer se isso está bom ou está ruim. Então, se você perguntar, por exemplo, vamos falar de um condomínio residencial, para cada morador o que ele pensa da segurança, cada um vai ter uma opinião. Porque é subjetivo. Porque é subjetivo, é a experiência individual. Mas se você tem ali um processo onde você mede, onde você tem indicadores, você pode responder objetivamente. Olha, no quesito, por exemplo, né, de assertividade, nós temos uma taxa muito baixa de erro de procedimento. Então, isso é um indicador importante. Né? Ou não, de repente esse indicador está negativo. Olha, nós estamos tendo uma sequência de erros de procedimento, e aí é plano de ação do fornecedor e a gente apoiando. Né? Eu quero que ele acerte, eu não torço para ele errar. Né? Até porque, uma inovação, né? A gente tem procurado também ter contratos com os clientes, contratos de consultoria e de assessoria com SLA. Então, o assessor, o consultor também tem o SLA dele para cumprir. Entendi. Né? E parte desse SLA é o sucesso, né, Do prestador. do prestador. Então, a gente tem que ser parceiro, né? Não é fazer conchavo, não é nada disso, tá? Até porque eu tenho a fiscalização do cliente também sobre tudo isso. Mas é torcer para dar certo. Não, mas é criar relacionamento. Se você tem uma consultoria, você já tem uma empresa ali que você confia para executar determinado nível de serviço, por que que eu não posso indicar ela para fazer tal coisa? Sem dúvida. Bom, se é uma empresa que você sabe que não vai dar problema, ou deixar o cliente que já te contratou para não ter que ter essa responsabilidade de ter que avaliar se aquela empresa é capacitada para isso, Sim, né? sim. Então, isso que você tocou agora é um ponto muito importante, né? Porque no desenvolvimento dos projetos de consultoria é natural, é um caminho natural que quando chega no momento de aquisição de produtos ou de serviços, o cliente diga assim, olha, quais as empresas que nós vamos convidar para essa tomada de preço, para esse bid? E o consultor tem que tomar muito cuidado com as indicações. E porque o principal critério dessa indicação tem que ser esse que você falou. Né? Olha, esta empresa aqui, ela atua em outros clientes que eu atendo, ela tem um ótimo desempenho, ela está conseguindo fazer as entregas, então eu vou recomendá-la por essa razão. Né? E com embasamento E do com porquê. embasamento. Inclusive, os outros clientes se prontificam, né, a dar informações, né, a dar referências a respeito Aham. dessa empresa. Então, é um critério técnico. Tá? Aí, questões comerciais é o cliente que vai resolver lá com esse fornecedor. Eu não entro nessa questão comercial. Então, tem um critério técnico. E isso é bem bacana. Né? É claro, pode ser que seja outras empresas também que participem, que eu não tenha contato, mas que a gente também busca no mercado essas referências, né? E aí o mercado diz, olha, realmente, essa empresa tem competência de participar e de atender o teu cliente. Bacana, tá aqui. Tudo transparente, você sabe, hoje as empresas têm processos de compliance, tudo é auditado, né? Então isso me deixa cada vez mais confortável. Só que é interessante, igual, por exemplo, as empresas têm processo de compliance, acompanham os KPIs, são os indicadores, enfim, para de uma maneira técnica e assertiva mensurar se aquilo dá resultado ou não, ou se está num processo de resultado. Dá para jogar isso num gráfico e saber se está caindo ou se está subindo. Só que as pessoas ainda não entenderam muito bem o que é consultoria. As pessoas acham que é igual aquele termo pejorativo de coach. Você tá lá, porra, mas para que que eu tenho que chamar um cara para vir falar qual é o meu problema? Eu sei qual é o meu problema. E muitas vezes o cara não sabe, né? Uhum. Como que você desmistifica isso? Como é que você orienta a sua equipe para falar assim, cara, o dia que você tiver esse tipo de objeção, é assim que você contorna. Ah, bacana. Bom, cada cliente tem um grau de maturidade, certo? Para esse tipo de abordagem, né? Então, quando a gente está tratando com uma empresa mais estruturada, às vezes são multinacionais ou às vezes são empresas nacionais, mas muito bem estruturadas, a compreensão ela se torna um pouco mais fácil, né? Desculpa. Por quê? Quando você diz assim, mas por que eu tenho que contratar uma consultoria se eu sei qual é o meu problema? Bom, em primeiro lugar, porque o consultor ele está isento, né, no sentido da influência daquele meio ambiente. Então, quando você está naquele meio ambiente, muitas vezes você não consegue enxergar uma saída, né, porque você vive aquela realidade apenas, né?
Alguém disse, eu não sei exatamente, que se você quiser enxergar a floresta, você tem que se afastar das árvores. Enquanto você está no meio das árvores, você só vê a árvore, né? Mas para enxergar o todo, você tem que estar distante. Então, o consultor, em geral, ele é uma pessoa de fora da organização, ele está isento, e ele também está focado nesse problema, porque o grupo interno ele tem várias outras atividades, né? Projetos 1000, auditorias e tudo mais, está todo mundo no empenho. Então, ele não consegue se dedicar exclusivamente àquele problema. Tá? O segundo ponto é que, sim, o consultor, né, quanto mais experiência ele tiver, quanto mais vivência ele tiver, né, ele vai poder entregar um resultado melhor, como recomendações, sugestões e projetos para o cliente. Por isso que eu falei que tem alguns consultores que optam, né, por se especializar em determinados nichos. Tá? Hoje, por exemplo, a gente atende muito condomínios residenciais de alto padrão, e isso nos confere uma certa autoridade de falar sobre isso, porque a gente já atendeu centenas. Né? Hospitais, atendi dezenas de hospitais pelo país todo. Então, isso também me confere uma certa autoridade para falar de hospital. Porque entende a realidade. Porque entendo. Por outro lado, se me chamarem para fazer um trabalho no setor financeiro, eu com certeza vou indicar um profissional especializado no setor financeiro. No setor financeiro eu não tenho nenhuma experiência. Né? O Roberto Costa, né, que é um especialista em segurança pessoal, a gente já várias vezes passei cliente para ele, porque o pessoal me procurou para um projeto de segurança executiva, de segurança familiar, e eu falei, olha, eu vou te indicar, né, na minha opinião, um dos melhores consultores nessa área e você será muito bem atendido. E eu passo para o Roberto. E como outros colegas também já me passaram projetos. Então, acho que essa é uma abordagem. E o segundo ponto também que a gente encontra, falando de maturidade, é uma certa vaidade, né? Dentro da empresa, de procurar ajuda externa. E aí, Mago, eu tenho que fazer uma analogia, que eu acho que você vai concordar comigo, que é como nós, pessoas físicas, né? A gente só procura o médico, principalmente o homem, né? Na última, né, cara? Nem me fale. Não é? Com um acidente, né? Infelizmente, mas quando você não aguenta mais. Então, quando você tá com dor, se você tomar um analgésico e a dor melhorar, Não vou no médico. já era. Entendeu? Por isso que eu não gosto muito desse. A dor do cliente, porque a dor do cliente ele só quer um analgésico, né? Tem que ir além da dor. Eu gostava muito daquela série House. Sim. Né? O House ia falar, por quê? Porque o House ia além da dor, né? Além da cura. Ele quer saber a causa. Então, primeiro, precisamos entender bem a causa disso. E uma curiosidade: em muitos trabalhos, mas em muitos mesmo, eu não posso dizer que é a maioria, mas em muitos trabalhos, aquilo que o cliente entende que é a causa do seu problema ou da sua dor, não é. A gente, quando. Eu vou te dar um exemplo. Quando o cara vai dizer, eu quero um treinamento. Pra quê? Magu, 99,9% das vezes que o cliente me pede um treinamento, eu não vendo treinamento para ele. Porque não é treinamento que vai resolver o problema dele. Não é o que ele precisa. Não é o que ele precisa. Então, esse é um argumento, não é só um argumento comercial, isso é fato. Tá? Toda vez que o cara me diz, não, eu quero um treinamento para o meu pessoal de segurança. Eu vou, converso, faço um pequeno diagnóstico ali e falo, cara, treinamento vai ser legal, vou vender, vou ganhar e tudo, mas não vai mudar nada. Daqui a um mês você vai estar me xingando, fala, pô, aquele cara veio aqui, ganhou dinheiro, não mudou nada. Então eu não vou te dar proposta de treinamento. O que você precisa é de um diagnóstico inicial. A partir do diagnóstico, aí a gente vai tratar o seu problema. Que pode ser desligamento de algumas pessoas. A cultura da empresa está corrompida. A cultura da empresa pode ser eventualmente uma substituição de parceiro, né? Estou falando tudo isso do ponto de vista hipotético. Uhum. Mas não é treinamento. O treinamento pode vir no final. Aí sim, depois tá consolidado. Outro dia o cara me pediu um treinamento, eu falei assim, cadê o manual de normas e procedimentos? Não tem. Eu falei, e eu vou dar treinamento baseado em quê? Né? Ele vai seguir o quê? Qual é a referência dele? Né? Pode ou não pode fazer isso? Então, não dá para fazer. Mas enfim, e tem clientes que são... tem muita coisa também que vem, muitas vezes da multinacional, vem da matriz, né? Então você tem lá, na matriz de uma multinacional, uma orientação que a subsidiária brasileira tem que contratar um projeto de segurança, uma consultoria e tudo mais. Aí, goste ou não, né? Ele tem que fazer. Tem que fazer. E me diz uma coisa, por exemplo, é um mercado que a gente já percebeu que cada dia cresce mais e você tem gente de outras áreas que vão se tornando consultores e tudo mais. Qual é o tipo de formação que esse profissional tem que ter para, sei lá, ele era um integrador, ele quer falar, cara, eu não quero mais ser integrador. Eu entendo um pouco de segurança, eu quero me tornar um consultor, né? Qual é o tipo de formação que ele precisa ter, quais são os caminhos e remuneração? Quanto um cara desse em nível inicial e em nível pleno, assim, sênior, consegue faturar? Bom, essa sua pergunta é aquela pergunta de $1 milhão, né? Dá para ficar rico com consultoria, né, velho? Olha, depende do conceito de riqueza, né? Assim, eu me sinto um cara extremamente rico, né?
pelas amizades que conquistei, por ter podido levar minhas filhas até a universidade, né? E tudo mais. Então, a visão de riqueza que eu tenho, né? Financeiramente, não posso reclamar, evidentemente, seria um hipócrita aqui se eu dissesse isso. Mas a gente sabe que apenas grandes companhias de consultoria, né? Que de fato atingem níveis elevados, né? De receita e tudo mais. Mas, vamos lá. Entre os anos 2019 e 2021, eu presidi um instituto chamado IBCO, Instituto Brasileiro dos Consultores de Organização. É um instituto que congrega consultores das mais variadas áreas, né? Da segurança só tinha eu, né? E aí eu enfrentei esse desafio e foi um aprendizado enorme para mim a respeito do conceito da consultoria, né? O IBCO representa um órgão internacional que é sediado na Holanda, em Haia, e que congrega consultoria de segurança em quase 200 países do mundo, tá? Então é muito legal, tem uma certificação internacional, é bem bacana esse universo. E lá se discute muito, né, essas características, estruturas, frameworks, né, de consultoria e tudo mais. Então vamos lá. Com relação à remuneração, né, hoje... Então você pode falar para essa galera, assim, procure alguma organização, seja o IBCO, qualquer instituto, que traga formação profissionalizante para consultoria, independente do tipo de consultoria. Ele vai explicar o conceito de consultoria para a pessoa, é isso? Eu acho que se buscar entidades como essa faz todo sentido, porque vai te dar essa amplitude na visão. Olhando especificamente, você deu um exemplo de alguém que era da área de integração, de instalação e que decide dar uma mudança na carreira e ir para a área de consultoria. Bom, ele tem uma formação técnica, ele conhece tecnicamente. Talvez ele tenha mais sucesso como um consultor técnico do que um consultor de gestão. Eu, por exemplo, a minha formação é em humanidades. Então, eu não sou engenheiro. Eu não posso prestar consultoria técnica, mas eu tenho um engenheiro na minha equipe que sim. Nós somos inscritos no CREA, ele é nosso representante legal no CREA, né? Representante técnico. E tenho consultores que gostam muito de tecnologia, né? E se envolveram, e são consultores técnicos, tá? A minha área é mais consultoria de gestão, a parte mais estratégica, né? Mas, respondendo sua pergunta, não existe um curso, né, formal para consultores. Então, assim, tem uma faculdade, tem um curso ainda em nível, né, acadêmico. Não tem. Tá? Não tem. Houve uma tentativa no passado, mas não decolou. Então, não tem. Existem cursos de gestão de segurança. E aqui uma curiosidade. Eu falei do Roberto Costa. O Roberto Costa é o idealizador, tá, do curso superior de formação de gestão de segurança no Brasil. Que legal Tá? isso. Ele levou esse projeto dele para a IMB Morumbi em 2004. A IMB comprou a ideia, falou, vamos lançar o curso. Eu participei do comitê, né, de formação, né, das disciplinas do curso. Tá? O Roberto me honrou com esse convite. E eu sou um dos poucos caras que depois fez esse curso. Então, assim, eu ajudei a criar o curso que depois eu fiz, né? Eu acho que isso é bem raro, né? E foi muito legal. Depois eu fiz uma pós lá também, que ele também criou. E isso disseminou. O Brasil chegou a ter 50 cursos de gestão de segurança espalhados pelo país inteiro, né? Eu tenho um MBA da EMB em gestão pública. Legal. Bem legal. Só que isso depois acabou se deturpando um pouco, tá? Então, se você me perguntar hoje, você recomendaria que esse profissional já fizesse um curso de gestão de segurança? Precisa escolher bem a instituição, tá? Tem que escolher bem. Agora, isso também não pode ficar limitado a cursos, né, acadêmicos, né, formais. Tem vários outros cursos que podem habilitá-lo muito bem para exercer a profissão, né, a função de consultor. O próprio IBCO tem um curso, enfim, para que ele possa se habilitar, não mais. Veja só, uma coisa interessante, o IBCO, né, o ICMCI, ele diz o seguinte, que o consultor ele precisa ter habilidades técnicas, obviamente. Eu não posso falar de algo que eu não tenha um conhecimento técnico, né? Eu não posso dar consultoria, por exemplo, de medicina, eu não sou médico, né? Então ele tem que ter o conhecimento técnico, ele também tem que ter habilidades, né, pessoais, né, o que hoje o pessoal tem chamado de soft skills, né? Então ele tem que saber se relacionar, tem que saber se posicionar, saber conversar. E ele tem que ter também, ele tem que procurar conhecimentos do negócio de consultoria. Porque muita gente me procura dizendo assim, como é que eu faço uma proposta? Como é que eu faço o contrato? Como que eu faço a abordagem? Então veja que há uma carência de entender o negócio. De entender o negócio de consultoria. Porque é um negócio. Nem que você seja um consultor independente ou que você tenha um time de 10 consultores, é negócio, tá certo? Então a formação ela vamos dizer assim, em diversas fontes, tá? Ela pode vir de diversas fontes. Agora, uma dica para quem nos assiste que eu acho que é fundamental.
O conhecimento técnico é muito importante, como eu já disse, mas o conhecimento geral talvez seja ainda mais importante, depois que você tem o conhecimento técnico. É preciso ter um entendimento de outros níveis de conhecimento. Por exemplo, hoje se fala muito na área de segurança de aspectos de psicologia, de sociologia, né, antropologia, né, meio ambiente. Eu preciso ter uma visão mais, o que o pessoal chama de holística, né? Uma Uhum. visão 360 sobre o mundo. Senão eu me torno alguém que só sabe falar de câmera, só sei falar de controle de acesso, só sei falar de, né, escolta de carga, que é importante, mas você tem que expandir o seu horizonte. Aí você vai ter uma aceitação melhor, porque o teu cliente, via de regra, é leigo. Então não adianta você falar muito tecnicamente, é como médico, né? Você vai passar na consulta, o cara começa a falar aqueles termos médicos, você fala assim, doutor, peraí, eu vou morrer ou não? Eu tenho cura? Não, tem, lógico, poxa, peraí, não, do jeito que você está falando, você está me assustando, né? Então é a mesma coisa, tá? Essa empatia, né, com o cliente, ela, que é uma soft skill, ela vai ter muito valor. Até porque parte da negociação ali, você não tá falando só do negócio, você tá batendo papo no começo da reunião, acabou a reunião, você continua conversando. Então, se você for um cara extremamente metódico, chato, que só fala do negócio, fala, cara, esse cara só quer vender, ele não quer criar relacionamento. E o grande lance é Exatamente, esse, né? exatamente. Quem trabalha bastante com venda sabe, né, que o sucesso da venda vai depender muito dessa conexão que você faz com o cliente no primeiro contato, né? Enfim, então eu acho que é isso. E a questão da remuneração, vamos lá. A remuneração em consultoria, ela durante um período inicial aqui no Brasil, a gente encontrava consultores CLT. Então, o camarada tinha um registro, uma consultoria, imagino que até hoje haja isso, né? Mas não é a característica da consultoria, tá? Normalmente o consultor, ele é um profissional que recebe uma remuneração baseada nos trabalhos que ele realiza. Então, por exemplo, o meu time, né? Meu time, ele tem uma remuneração variável. Ou seja, na medida em que eles vão produzindo os relatórios, os trabalhos, as visitas e Uhum. treinamentos e tudo mais, eles vão sendo remunerados por isso. Essa remuneração, ela pode ser bastante atrativa, inclusive superior a certas posições fixas no mercado. Então, se você imaginar um coordenador de segurança, um gerente de Que segurança, ganha né? 7, 8 pau. 7, 8, 9 mil reais, a consultoria pode chegar ao dobro disso, tá? Isso um profissional trabalhando dentro de uma empresa. Dentro de uma empresa de consultoria, é claro, tem os profissionais, tem os consultores independentes, né? Como se apresentam. Eu fui um consultor independente nos anos iniciais e depois eu resolvi, né, ter um time, Estruturar. estruturar e ter um time. Mas o consultor também inicial, né, ele também pode ter uma remuneração bastante significativa. Só que funciona muito parecido com o corretor de imóveis. O corretor de imóveis, ele pode fazer uma grande venda, né, ter uma comissão bacana e depois ele pode levar 6 meses para fazer outra venda mediana, né? Então vai depender de como também ele aprende a administrar, né, o dinheiro que ele ganha. É muito louco isso. Eu tenho um amigo da época do paraquedas, inclusive, e dois amigos, na verdade. Um vendia BMW e o outro vende Lamborghini. E assim, ele vendia uma a cada 6 meses, um ano. Ele demorava às vezes um ano de negociação para fechar com o cliente. Só que ele mesmo, como vendedor, ele tinha uma Lamborghini. Ele falou, cara, eu ganho muito bem. Uma venda Uhum, dele ali, ele tinha um faturamento de 130, 150 mil reais de exatamente. uma venda. Mas você fala assim, pô, uma venda de 150 mil, mas ele demorou um ano inteiro construindo um relacionamento com aquele cliente e tal. Tem um amigo nosso do mercado também, não vou expor, Uhum. mas ia comprar agora recentemente uma Porsche, né? Ele foi umas 3 vezes na loja para conversar com o vendedor, bater papo. Ele falou, cara, eu falei, mas mano, por que você não chega e compra? Eu falei, não, não funciona assim. Eu tenho que ir lá, eu tenho que namorar o carro. Eu falei, eu não gosto disso não, cara. Pra mim é igual loja de roupa, eu tenho que entrar, É compra e isso vai aí, eu embora. também sou Ele assim. falou, não, é que ali eu tô comprando um negócio de 700 mil reais, não É, funciona muito igual uma calça jeans. exatamente, né? O risco é bem maior, né? Então ele quer conhecer mais. E é muito interessante isso, né? Entender que essa carreira da galera de consultoria é muito bacana, né, cara? Você tem vários verticais e não tem aquela rotina. Às vezes a pessoa se prende. Eu vejo vários engenheiros já migrando para a área de segurança, né? Tem um Uhum. amigo nosso que recentemente migrou também. É, como que você enxerga pessoas que estão migrando de outras áreas? E outra coisa que a gente acabou conversando, tal, agora recente, que diferença do mercado de antes para o mercado de agora. Aceitação, vamos ser mais objetivo, a aceitação. Como é que as empresas estão aceitando hoje uma consultoria e como é que aceitavam antes? Bom, a aceitação, ela se tornou melhor, né? Porque é uma força externa que leva as empresas a contratarem mais consultoria. E uma delas é muito simples de entender, é o custo, né?
custa muito menos para a companhia, para a empresa, contratar uma consultoria para um projeto específico, que tem começo, meio e fim, do que ela estruturar uma equipe orgânica. Ela vai ter que contratar pessoas, né? Pagar todos os custos de contratação, que no Brasil a gente sabe que são altíssimos, né? E pode também não ter muita certeza do resultado. Quando ela contrata uma consultoria, e pouca gente sabe, Magu, eu vou falar aqui, existe uma norma ISO, tá? Com diretrizes para a contratação de consultorias. Essa norma ainda não é a BNT, essa norma é ISO, né? É a 20.700, tá? E ela traz todo um conjunto, né? As normas ISO são muito boas. Ela traz todo um conjunto de diretrizes, tanto para quem vende consultoria, quanto para quem contrata consultoria, né? Dando garantias e proteção para ambos, tá? Muito interessantes. O número é 20.700. 20.700, tá? ISO 20.700, que traz essas diretrizes para contratação de consultoria. Que legal. A gente já vem, eu tenho contato com essa norma desde de 2019, né? Como eu falei, por conta lá do IBCO, e a gente vem procurando oferecer os nossos serviços considerando essa norma. Como, por exemplo, né, o SLA, né? Dar garantia para o cliente de que ele vai ter aquela entrega planejada, esperada, né? Então, isso por si só já é um ponto, né, de convencimento muito bom para o cliente, tá? Porque ele tem, digamos assim, menos incerteza. Pô, estou contratando uma consultoria que é especializada, é um projeto, tem começo, meio e fim, tem custo fixo estabelecido, tem penalidades contratuais se os caras atrasarem, né? É muito melhor do que eu contratar, né, um time outro, aqui para pôr isso para funcionar. A gente sabe como funciona nas empresas. Daqui a pouco aparece outro projeto, outro processo, põe na mão desses caras aqui, né? Já está aí mesmo, é funcionário, aí o cara toca 2 projetos. A consultoria, para tocar um segundo projeto, é um segundo contrato, é uma segunda equipe, né? Então, a aceitação melhorou em função da consultoria se tornar parte da estratégia de negócio para as empresas, tá? O que, por exemplo, já é diferente, o apelo de venda para um condomínio é outro. Mas no corporativo é esse, tá? Só para finalizar a questão da remuneração, que eu acabei não concluindo, né? Outro ponto também importante para falar de remuneração. Os consultores estão iniciando, muita gente me procura, é natural que seja assim, e eu ajudo, eu não tenho essa coisa de... Concorrente para mim não é inimigo, né? A gente tem muitos amigos que são concorrentes, mas a gente tem uma ética com relação a isso. Então eles me procuram, eu falo, olha, você precisa definir qual é o seu preço hora. Qual é a sua taxa diária? Né? A gente não tem uma tabela como a OAB, que tem a tabela de honorários do advogado, ou do CREA, né? E do CAL, que tem ali os honorários do engenheiro, do arquiteto. A gente não tem isso. Então ele tem que aprender a definir, né? Esse tipo de coisa. Não é tão simples assim. Tem algumas literaturas, tá? Tem alguns livros que orientam, né? Inclusive livros de autores nacionais, né? Já o professor Djalma Rebouças, né? Da USP, ele tem um livro que fala sobre consultoria. Eu não lembro agora de cabeça o título, mas Essa a galera acaba depois dando uma pesquisada. Dá um Google lá que vocês vão achar. E você me perguntou sobre a aceitação antes e depois. Isso, e depois, né? Antes, a busca da consultoria era muito orientada para que, olha, a gente que precisa de uma consultoria, enfim, vamos contratar um delegado de polícia, vamos contratar um coronel do exército. Mas era um negócio caro também contratar. Era um negócio caro, e eu acho que esse pessoal contribuiu muito para a segurança, né? Não estou aqui de forma nenhuma criticando, acho que como nós não tínhamos referências, né? Esses profissionais de segurança pública foram uma grande referência, tá? Tem vários nomes aí importantes. Mas a partir de um certo momento, isso mudou, o mercado se profissionalizou. E você me perguntava, né, da migração de profissionais, por exemplo, como engenheiros para a área de segurança. Eu acho fantástico. E isso foi previsto por um cara chamado José Tarcísio, que era o superintendente da Inforvigil, e ele trouxe um curso internacional para o Brasil, que era o curso da Universidade Comídias de Madrid. Eu tive a chance de fazer a segunda turma, tiveram só 3 no Brasil. E o Tarcísio profetizou isso. Ele falou, olha, ou nós nos profissionalizamos, ou nós vamos abrir espaço para que profissionais de várias áreas de TI, de engenharia, vão migrar para cá, né? Eu acho isso muito rico, né? Porque quando eu vejo um arquiteto ou um engenheiro participando, né, da consultoria de segurança, dos projetos das empresas, eu acho que isso enriquece muito, né? Sobe o nível. E aí o cliente também começa a ver com outros olhos. Porque, Magu, vamos falar verdades indesejáveis, né? Durante muito tempo, e até hoje em alguns locais, a segurança é vista como uma profissão de 5ª categoria. Que é o cara truculento, com arma na cintura, a que vai lá... truculência, sabe? o braçal. Pouca alfabetização.
né? Imagina, para ser vigilante, o cara, né, precisa ter apenas o ensino fundamental, né? Então, assim, então a gente fica mal visto por conta disso, né? Tem essa coisa, como você bem disse. E aí, quando pega outros profissionais envolvidos no processo com formação acadêmica, Uhum. aquilo dá um amparo Exatamente. E diferente. isso também melhorou. Hoje, se você entrar no LinkedIn e olhar todas as vagas para gerente de segurança, todas elas, praticamente sem exceção, estarão pedindo inglês fluente. Tá? Mesmo que o cara não faça nada com esse inglês na empresa, eu conheço vários, né? Que trabalham. Eu falei, mas quando você teve uma reunião em inglês? Ele falou, cara, nunca. Mas o Nem para dar fato informação no lobby deve do, ser do... para dar informação no lobby. Mas o fato é que as vagas, né, o pessoal tem subido a régua para níveis gerenciais, né, nível de diretoria e tudo mais, isso é exigido. Então é um movimento que eu acho que ainda leva algum tempo. No caso das consultorias, um movimento também que eu vi com, pô, tô há 23 anos nisso, né? Completo esse ano aqui, 23 anos, deu para ver muita coisa. Eu vi muitos colegas irem para a consultoria e abandonarem a consultoria. Por quê? Porque não se estruturaram corretamente, né? Talvez tenham entendido que a consultoria bastaria que ele fosse um excelente técnico, né? Que as coisas aconteceriam. Não é verdade. Não teve sucesso, Não teve abandonou. sucesso. Quais foram os pontos na sua trajetória que você falou, cara, não sei se isso aqui vai dar certo. Em algum momento você falou assim, cara, tô na consultoria aqui, ou na minha carreira de modo geral. Eu digo consultoria porque, sim, você tem pouco mais de 30 anos de idade, já tá há É 20 um aí no pouquinho mais. mercado. Fala, porra, grande parte da sua vida você esteve trabalhando na consultoria. Então, se a gente parar para pensar qual é a sua vida profissional, tirando essa parte da força pública e tudo mais, é a consultoria. Qual o momento que você estava nessa trajetória e você falou assim, cara, não sei se vale a pena eu voltar a ser funcionário de alguma empresa para trabalhar com, sei lá, X coisa e largar isso aqui, porque do jeito que a gente tá falando, parece que é um negócio simples. Eu monto uma consultoria, eu estudo no IBCO e vou ganhar 8 pau por mês. E não funciona assim o mercado. Que momento que você falou assim, puta, mano, apertou agora aqui, eu acho que teve Uhum. isso na sua vida? Essa, Você, essa oscilação? você quer por ordem cronológica ou alfabética, né? É, Porque foram várias. aquele momento tipo assim, eu vou botar o pé e espero que Deus ponha o chão. Ah, isso aí é uma constante. Por quê? Exatamente pela falta inicial de referências, né? Como tem hoje, literatura, é, podcasts, né? Lives, enfim, hoje cursos e tal. A gente era tentativa e erro, cara. Entende? Então eu dei muitas vezes orçamentos absurdamente altos, E não fechou. e obviamente não vai fechar. Outras vezes eu dei orçamentos absolutamente baixos, Também não fechou porque desmereceu também ou desmerece. perdeu Ou dinheiro. quando fecha, perde dinheiro, paga para trabalhar, né? Por absoluto desconhecimento do negócio de consultoria, né? Tecnicamente eu conseguia mandar bem, mas eu não tinha essa malícia, se eu posso chamar assim, esse conhecimento, né? Então foram várias as vezes. Principalmente porque eu me casei muito cedo, tive filhas muito cedo, então eu era um cara que eu tinha compromisso com a família, né? E aí, meu amigo, quando você vê as contas chegando, atrasando, né? Dinheiro faltando, você vai para cima. E uma característica que eu acho interessante, nessa época, mesmo nas épocas difíceis aí, eu batia em portas, nunca para pedir dinheiro emprestado. Eu sempre pedi trabalho. Eu bati em várias portas de empresas de segurança, né? Foram pouquíssimas as que me contrataram, mas sempre para pedir trabalho, né? E algumas me abriram as portas, né? E eu fui fazendo esse trabalho. Então foram várias as vezes, mas não apenas por isso. Também fiquei balançado algumas vezes quando veio uma oferta de um trabalho, uma posição fixa CLT. Olha, Headhunter, entra em contato, fala, a gente encontrou o seu currículo, tal, você não tem interesse em ocupar uma vaga na empresa tal? E aí, de novo, vem aquele pensamento de quem é responsável. Cara, você tem filhas, você tem família, você tem compromisso. Esse negócio aqui é uma aventura, isso aqui não vai dar certo. Eu falando comigo mesmo, né? Uhum. Aí o outro lado diz assim, Acredita no nosso acredita, negócio. cara, persiste, segue, né? Então foram várias vezes que isso aconteceu. Quando que eu percebi que eu não seria feliz voltando para uma posição Fixo. fixa, né? Que eu também não tenho absolutamente nada contra. As pessoas podem ser felizes em várias posições. É um período que eu fiquei como um assessor, né? Ou seja, um gestor terceirizado numa empresa de transportes, né? Era uma das maiores empresas de transportes no Brasil. E eu fiquei por 2 anos lá. Foi uma experiência ótima, eu não entendia nada de logística, nada de transporte, né? Mas fiquei durante 2 anos lá, a gente conseguiu atingir as metas que foram propostas.
mas eu não estava feliz. E um dos melhores dias que eu tive nessa empresa foi o dia que eu pedi as contas e falei, gente, eu vou embora. Porque eles queriam me contratar CLT. Falei assim, vamos esquecer esse contrato aqui, você vai ser nosso funcionário, tal. Aí eu balancei, eu falei, pô, mas não é o que eu quero, não é o que eu gosto. E aí eu, enfim, humildemente agradeci, né, pedi para sair e toquei minha vida. Hoje eu me sinto muito mais seguro para, evidentemente, dar propostas, né, ajudar colegas também. O mercado mudou, né, a pandemia foi um divisor de águas aí para a humanidade, né, de um modo geral, não é diferente para a gente. Eu já estava no modelo home office antes da pandemia. Outra coisa também que a gente erra, Magu. A não ser que você seja uma grande empresa de consultoria, cara, meu escritório nunca foi um cliente. Eu tive escritório bacana, bonito, bem montado. Nunca foi um cliente. Sabe por quê? Porque o cliente quer a comodidade que eu vá até ele. Ele não vai cruzar a cidade, horário de pico e tal, para ir tomar café comigo no meu escritório. Entende? E eu gastei muito dinheiro à toa com isso. E aí, antes da pandemia, eu decidi que a gente ia entrar em home office, né? Já tinha o meu time. Você tinha que ter me falado isso 4 anos atrás, velho. Não é verdade? Mas todos nós, é aprendizagem, né? Tentativa e erro. E foi muito bom. E quando veio a pandemia, nós sentimos bem menos o impacto, porque já estávamos nesse modelo, né? E aí sofremos o que todo mundo sofreu. E uma curiosidade, né? Nesse período da pandemia, eu não tive a perda de nenhum cliente. Ninguém rescindiu o contrato, né? Porque talvez em função do cenário, né, eles falam, pô, agora que a gente precisa mais desses caras aqui, né, para nos apoiar. Havia muita, enfim, uma certa preocupação com como ficaria a segurança pública, se haveria uma convulsão social, aquela coisa toda. Então tem isso. Outros momentos também que eu me lembro, quando eu perdi contratos. A gente nunca está preparado para isso, né? Para perder o contrato. Quando o cliente vem e rescinde o contrato, às vezes é um cliente que representa 30% da tua receita, 40% da tua receita, que é um erro, né? Os ovos têm que ser distribuídos em várias cestas, né? Porque se uma cesta cair no chão, você ainda tem outras. Eu aprendi isso numa mentoria que eu fiz. Exato. Eu fiz uma mentoria e quando eu tive a perda, eu estava relativamente preparado para perder aquilo. É um choque, porque eu tive um problema num condomínio que ficou inadimplente e o meu jurídico entrou com uma ação para receber aquela importância e era um síndico profissional que fazia a gestão. E eu tinha mais 6 condomínios com aquele cara. Ele ficou milindrado de alguma forma Claro. e arrancou tudo, Meu cara. Eu acho que é porque ele Deus. ficou em maus lençóis ali. Lógico. E aí ele falou, não, então não quero mais. E aí, cara, foi uma paulada grande. Mas eu já tava, eu tava esperando já e eu já tava começando de um ano antes já de dividir e entender que, inclusive o próprio Adalberto Benha já falou uma vez pra mim, assim, cara, falou, toma cuidado pra não deixar muito concentrado, não. E aí eu comecei a planilhar aquilo, a hora que eu vi, eu falei, cara, e a gente não tá, como você falou agora, a gente nunca tá preparado pra perder, né? Não tá, não tá. Até porque vem muitas vezes de uma forma que você não espera, porque é óbvio, né? O cliente está dando sinais ali de alguma insatisfação, de alguma agitação, você percebe. Mas não, quando vem do nada, você, nós vamos rescindir, né? E eu sempre procuro entender o porquê, se é custo, né? Se, enfim, o que que é. E Até pra aí, corrigir no até futuro. para corrigir, né? E aí tem vários motivos, mas boa parte deles é a questão financeira mesmo, né? É aquela coisa, o cara olha os custos e diz, o que que eu posso tirar? Qualquer um de nós que tem negócio sabe que é assim, né? O que que eu posso tirar? E aí entende que ele pode tirar a consultoria, enfim, né? Mas por fim, o que eu queria dizer assim, né? Nesse ponto que você me perguntou. Além de tudo isso, é preciso que quem deseja entrar na consultoria, deseja permear esse caminho, tenha clareza de propósito, né? Isso não é papo, né, da moda, né? É uma realidade. Qualquer negócio precisa, né, ter uma definição clara de propósito. O que que você quer com isso? Você busca apenas, né, um sucesso financeiro, né? O que que você busca com isso, né? Eu gosto muito da área da educação. Eu gosto muito, eu dei aula durante 3 anos na Anhanguera, para vários cursos, inclusive administração. Eu gosto muito disso. Mentoria, às vezes eu faço, não é sempre que dá tempo, mas quando dá tempo eu faço. E eu, principalmente, uma coisa que pouca gente fala, né? Quando um cliente compra consultoria, ele compra 2 produtos, mas ele acha que só compra um. Eu vou explicar. Ele compra o entregável que ele, de fato, quer. Então pode ser um diagnóstico, um projeto, um manual, enfim. Ele comprou e recebe aquilo. E o que ele comprou também, muitas vezes não usufrui, é exatamente a transferência de conhecimento. Tá?
Há até uma linha do pessoal de consultoria que diz, não, mas consultoria não é treinamento e tal. Sim, não é um treinamento formal. Mas você concorda que nesse nosso bate-papo, a sua audiência que vai assistir aqui, alguma coisa de conhecimento ela vai guardar. Sem dúvida. E no processo de consultoria é igual. Nós passamos muitas vezes, eu estou te falando, eu tenho cliente que eu estou há 20 anos lá, outro eu estou há 10, 12, ou mesmo que eu fique por um mês. É um mês intenso. Cara, ele tem que me sugar. Ele tem que sugar a minha equipe. A gente tem bastante para entregar, né? Mas não, muitas vezes ele foca apenas no entregável. Não, entregou as plantas, entregou o memorial, então tá bom, pode faturar, tá resolvido e tal. Cara, você tá aqui, aproveita. Cara, aproveita, né? Então, eu digo sempre isso. Ele compra 2 produtos e na maioria das vezes só usufrui de um, que é aquele que está no contrato, que está lá na nota e tudo mais, né? Por exemplo, se ele não tem lá um interlocutor, toda consultoria necessita de um interlocutor ali no local, né, do cliente. Muitas vezes ele coloca esse interlocutor, um estagiário de RH, e eu aqui, o estagiário, todos nós começamos algum dia, não é... Falta de Não conhecimento. estou falando de ali, ser né? pejorativo, não é isso. Mas é o fato que esse estagiário, daqui a 3 meses, 6 meses, ele não está mais na empresa. Então, tudo que ele absorveu da consultoria, ele vai levar com ele. Foi bom para ele, para o estagiário, né? Ele vai usar de alguma forma. Mas esse conhecimento não ficou na empresa. Que pagou, de fato, por Que aquele pagou, serviço. ela não vai usufruir disso, foi embora, cara, né? E a gente fala isso, olha, quem vai ser o nosso interlocutor? Porque às vezes não tem o gerente de segurança, não tem uma pessoa lá, Um administrativo. o administrativo, não, passar. Aí vem o menino e fala, você tá aqui há quanto Só tempo? coloca um representante Eu ali. sou estagiário aqui do RH, eu tô me formando em administração, tal. E vou embora mês que vem. E vai embora o mês que vem, cara. Cara, que loucura. Carlão, obrigado pela sua participação. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite. Queria conversar muito mais, tem um monte de coisa para fazer, inclusive dos assuntos que a gente estava conversando Sim. agora há pouco, falando de. Falou de história, né? Daqui do seu Newton. História da segurança. História da segurança. A gente tem muito mais, inclusive, já está convidado para voltar aqui outras vezes nas próximas temporadas. Obrigado. Porque o meu convite é uma coisa que eu achei muito bacana. Eu tive o apoio do pessoal da PGB, do Elcio Binelli, o pessoal da Foral, que abriu o estúdio aqui pra gente. Falou assim, Magu, vai lá, grava o Magu Convida, que vai ser muito legal. E a ideia é trazer pessoas como você, que causam impacto no mercado, são pessoas que são competentíssimas, como diria o próprio Elcio, pessoas que estão sempre dispostas a transferir o conhecimento, né? Que a gente transfere o conhecimento, a gente nos enriquece e enriquece o outro também. Eu acredito muito nisso. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo, enfim, o que você quiser falar e os seus contatos também, como é que a galera te acha, te manda mensagem no LinkedIn, no Instagram, enfim, nas redes sociais de modo geral. Legal. Bom, LinkedIn, né, tranquilo, se você colocar Carlos Faria lá na busca, vai me encontrar. A forma mais fácil de tratar comigo é o e-mail, tá? Faria, no singular, faria@carlosfaria.seg de segurança.br. faria@carlosfaria.seg.br. Eu procuro ser rápido para responder, né? E assim, como mensagem, né, final aqui para o nosso programa, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu queria dizer o seguinte, para todo profissional que hoje entende que a consultoria pode ser um caminho bacana, né, para ele fazer uma mudança de carreira, sair da área operacional e ir para a área de gestão, né, a recomendação que eu vou dar para ele é o seguinte: uma vez me perguntaram o que precisa para ser consultor. E a minha resposta, pode até ser mal entendida, mas é essa: tem que saber ler, escrever e falar. Você vai dizer, pô, óbvio, né? Se o cara for analfabeto, se não souber ler, falar, escrever, não, mas não é isso. Saber ler, saber interpretar aquilo que está lendo. Saber escrever é se fazer entender através da escrita. E saber falar da mesma forma, se fazer entender através da fala. Por quê? Porque eu vejo muita gente com excelente capacitação técnica, mas tem uma dificuldade grande de se expressar. E você vai se expressar para um leigo. Você está falando para um empresário, você está falando para uma dona de casa, né, uma síndica, um síndico, ainda que profissional. Você está falando para pessoas que não vivem o que a gente vive 24/7. Então você precisa se fazer entender. O outro tem que te entender. Não adianta, você não está falando para nós aqui. Então a minha dica para quem quer permear é: leia bastante. A leitura é a única forma de você criar um arcabouço, né, de vocabulário, né, rico para você poder se expressar, né? Ah, mas eu sou tímido para falar. Tem técnicas, tem livro, tem curso para você desenvolver a sua oratória também. Porque sem isso você vai ter mais dificuldade do que o normal já teria, tá? Então essa é a minha dica aí pro pessoal. Muito bom. Bonitão, obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado. Esse foi o Magu Convida, espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo. Valeu, pessoal!